diretrizes ministeriais de Jesus. Meus queridos, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário, ou do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente, e simples como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos na presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Portanto, não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Amém? Amém. As diretrizes ministeriais de Jesus. Pastor, quando nós vemos o estudo bíblico aqui do Evangelho de Mateus, agora nesse estudo nós chegamos depois que Jesus convocou os discípulos, chamou os discípulos, separou-os para ser pescadores de homens. Nós vemos que agora as diretrizes ministeriais que Jesus ele deu para esses discípulos. Pastor, Jesus separou 12, e os 12 apóstolos agora são enviados a fim de proclamarem a mensagem do reino de Deus. Mas pastor, quando nós vemos Jesus separar, Jesus ensinar, Jesus orientar, Jesus o capacitar e Jesus o direcionar, nós aprenderemos aqui nesse Evangelho de Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5 em diante, algumas diretrizes dadas por Jesus a esses homens chamados
para serem enviados. Quando nós vemos as instruções necessárias encontradas aqui no capítulo 10, versículos 5 até o 15, nós vemos que depois de dar o exemplo a seus discípulos, no capítulo 9, versículo 35, agora nós vemos Jesus comissiona seus apóstolos e direciona os seus apóstolos. Mas primeiro nós vamos falar sobre o comissionamento. Primeiro nós vamos falar sobre as diretrizes que Jesus deu aos seus apóstolos. E a primeira diretriz que Jesus deu aos seus apóstolos está lá no capítulo 10, versículo 5. E eu quero que o diácono Deva, ele leia aqui no capítulo 10 de Mateus, versículo 5. A primeira diretriz foi Jesus dar o comissionamento. O que que diz lá? Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Pastor, primeiro Jesus dá o comissionamento. O comissionamento, meus amados irmãos, Jesus envia os 12 para uma grande jornada evangelística. Jesus não chamou aqueles discípulos para fazer turismo. Entendeu? Jesus não chamou aqueles discípulos para fazer status. Não. Jesus envia os 12 para uma grande jornada evangelística. E a palavra grega aqui, traduzida para enviou, vem da mesma raiz que traduz a palavra apóstolos, que quer dizer o quê? Enviados. Marcos, quando ele diz que Jesus os envia de 2 em 2, lá em Marcos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz ali, ó, chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus não chamou ninguém para fazer a obra sozinho. Existem muitas pessoas hoje querendo fazer a obra sozinho, querendo ser evangelista sozinho, querendo ser pregador sozinho, querendo direcionar igreja sozinho. Não, Jesus enviou de 2 em 2. Na comissão aos 12 apóstolos, Jesus concede a eles o que, pastor? Poder e autoridade. Quando Jesus fala de poder, Jesus diz para os seus discípulos: olha, eu estou lhe dando poder, porque o poder é a capacidade de quê? De realizar uma tarefa. Ninguém vai sair pregar a palavra sem ter poder. E Jesus diz: além de eu vos dar poder, eu também estou lhe dando autoridade. O que é autoridade? Autoridade é o direito de realizar. Não adianta você ter poder e não ter autoridade. Não adianta você ter autoridade e não ter poder. Você precisa ter poder e autoridade. E Jesus concedeu ambos a eles, poder e autoridade. Para quê, pastor? Para as circunstâncias que eles iriam encontrar pelo caminho. Eles não iriam entrar ali e ser recebidos assim com festas, ser recebidos ali com aplausos. Não. Jesus sabia que aonde eles passariam, eles enfrentariam ali provações, eles enfrentariam ali muitas pessoas iriam contra eles, iriam perseguir eles, iriam prender eles, e eles iam ter que ter poder na sua pregação e autoridade em suas palavras. Para quê, pastor? Para que o reino do inferno não prevalecesse contra a obra do Senhor. Glória a Deus. Quando falamos de poder e autoridade, Jesus, ele está falando aqui de algo que ele tinha,
de Deus, poder e autoridade. Quando Jesus chegava, atravessava o mar da Galileia e chegava lá em Gadara, pois quando ele descia no barco, a autoridade da palavra e o poder da sua presença, nós vimos que o gadareno, ele já se manifestava. Os imundos, as pessoas endemoniadas se manifestavam. Por quê? Porque Jesus tinha poder, e Satanás não consegue fazer nada contra quem tem poder. E autoridade, pastor, autoridade da palavra. Quando Jesus dizia sai, ele saía. Quando Jesus dizia está curado, seria curado. Quando Jesus vai, que a tua fé te salvou, pode ir para casa, que a tua fé te salvou, você está salvo. Isso é a autoridade de Deus. Pastor, outra coisa que nós também podemos aprender aqui em Mateus capítulo 10 versículo 5, a parte B. Ali nós vemos que Jesus, ele dá a direção. Jesus dá a direção, e essa foi uma missão de Israel para Israel. Lê para nós, presbítero irmão Giovanni, capítulo 10, a parte B do versículo, capítulo 10, versículo 5b até o 6. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pastor, olha só que interessante. Jesus aqui, ele estava preparando os discípulos. Ele ainda não tinha morrido. Entendeu? Ele ainda não tinha morrido. Ele estava preparando os discípulos. Por que Jesus aqui está dizendo, diácono Elti, que não era para os discípulos ir lá para fora de Israel? Era para eles primeiro aqui evangelizar o povo de Israel. Dentro aqui a família, pastor, a Galileia, ela era rodeada por nações pagãs, por povos de todos os lados, exceto ao sul. Nessa direção estava o que? Samaria. Área em que os israelitas não foram deportados e se misturaram radicalmente com as forças de ocupação, se misturaram com os sírios, né? E aí veio os samaritanos, judeus misturados com sírios. E Jesus agora ordena aos discípulos seguirem não rumo ao povo gentil, mas de preferência as ovelhas perdidas de Israel. Por que Jesus primeiro diz, não vão para fora de Israel, primeiro dentro de Israel, primeiros da casa, primeiros da família? Pastor, aqui nós vemos que a proibição de ir aos gentios e Samaria, os samaritanos, só se aplicou a essa eventual aqui. Por quê? Porque os apóstolos, eles tinham de dar a primeira oportunidade aos judeus. Primeiro eles tinham que evangelizar os judeus e não se envolver com tensões interraciais que prejudicariam a sua causa nessa fase. Os apóstolos estavam começando, os apóstolos estavam com Jesus, os apóstolos queriam pregar, mas primeiro teriam que pregar em casa, primeiro teriam que pregar dentro da sua casa, primeiro teria que pregar na sua cidade, primeiro teria que pregar na cidade vizinha, não ir para fora sem antes fazer a lição de casa. E agora eu vejo que somente depois da morte de Jesus, foi a segunda fase, quando Jesus agora voltaria triunfante, com o poder da sua ressurreição, eles receberiam a comissão para evangelizar o mundo dos gentios. Pastor, quando Jesus ressuscita, ele sai do túmulo e fala bem assim, ó: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Jesus agora lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz bem assim, ó: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora Jesus fala, portanto ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que os vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
forma? Antes ele não podia estar todos os dias. Por quê? Porque Jesus estava ali em pessoa. Jesus não podia estar todos os dias. Mas agora Jesus pode estar. Quando o Apocalipse fala lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Esse Jesus aí é o Jesus que ressuscitou. Esse Jesus aí é o Jesus divino, é o Jesus Deus, é aquele que faz morada dentro do nosso coração, é aquele que habita aonde você estiver. Jesus está também. Por quê, pastor? Através do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que os discípulos não podiam sair sem antes ter esse poder, sem antes ter sido comissionado pelo próprio Jesus. Eis que vos dou poder, mas antes, primeiro a casa de Israel. Pastor, eu quero aqui agora deixar o presbítero irmão Giovanni trazer um comentário sobre essa passagem. Jesus dá a direção, e muitas das vezes nós não temos sucesso. Por quê, pastor? Porque nós queremos fazer algo que Jesus ainda não mandou nós fazer. Muitas das vezes a lição de casa nós não conseguimos fazer, mas queremos ir para o outro lado, queremos ir para os gentios, queremos ir para outro lugar. Mas Jesus primeiro fala para os discípulos: primeiro faz a lição de casa, primeiro busca poder, primeiro busca autoridade, primeiro busca poder. Para quê? Para você sair ao mundo dos gentios. Aí tu vai estar preparado, aí vai enfrentar perseguição, vai enfrentar luta, mas vocês vão ter autoridade, poder, companhia e direção de Deus. Glória a Deus. O que eles estavam falando ali, os discípulos, que Jesus estava ensinando, mostrando o caminho aos discípulos para onde, o que eles deviam de fazer. Pois ali ele diz: não ireis pelos caminhos das gentes, não fosse pelos caminhos dos gentios, não fosse aos samaritanos, mas que eles pregassem ali para aquele povo de Israel, pois o povo de Israel era a promessa de Deus desde lá do Antigo Testamento. Era a promessa de Deus que viria o Messias naquela terra, mas quem que ia trazer? Alguém ia ter que ensinar e mostrar o reino dos céus para aquele povo. E Jesus veio fazendo isso aí, mostrando o reino dos céus para aquele povo de Israel. Mas o que aconteceu? O povo de Israel não estava aceitando o que Jesus estava mostrando, não estava aceitando a palavra do Senhor. Mas ele vinha mostrando com milagres, curando enfermos, libertando, sarando vidas. É verdade. E quem é aquele que tem poder para isso? Somente o Deus Todo-Poderoso. É verdade. E ele tinha dado poder para seus discípulos, para que pudessem fazer a obra do Senhor, e para mostrar a palavra do Senhor, e para mostrar o reino de Deus nesta terra. Interessante, meus amados irmãos, que além de Jesus dar a direção, Jesus dá a mensagem. Jesus dá a mensagem. Lê para nós ali, Diácono Elde, Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Olha só essa palavra aqui. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeis, e de graça dai. A missão dos discípulos, meus amados irmãos, ouvintes que estão aí nos assistindo, era proclamar a vinda do reino e preparar o caminho para o rei. Só isso. Os discípulos, eles não criaram a mensagem. Os discípulos apenas entregaram a mensagem que já estava pronta. Não levaram os homens a sua opinião, mas o evangelho do reino. Hoje nós vemos muitas pessoas levando uma palavra, mas são opiniões próprias, opiniões particulares. Essa mensagem que os discípulos receberam para entregar, ela deveria ser pregada aos ouvidos e aos olhos
O que é pregar aos ouvidos e aos olhos? É você viver o que está pregando e pregar o que está vivendo. É você ter testemunho. É você falar o que está falando, o que está vivendo. Mas para você falar o que está vivendo, você precisa viver a palavra de Deus. Porque o que você está pregando é a palavra de Deus. Foi esse a palavra, a mensagem, o evangelho que Jesus deixou para os discípulos pregar. Eles deveriam pregar a proximidade do reino, a proximidade da vida de Cristo. Eles deveriam pregar ali a cura dos enfermos. Eles deveriam pregar que os mortos podem ser ressuscitados pelo poder de Deus. Eles deveriam pregar a libertação dos endemoniados. Eles deveriam pregar a libertação dos escravos do vício, da bebida, dos jogos, da prostituição. Foi essa mensagem que Jesus deu para os discípulos saírem pregar. Por isso que eles precisariam de autoridade. Por isso que eles precisariam de poder. Porque falar é fácil. Eu quero ver acontecer. Agora, quando eu vejo a cura e a libertação, elas fazem parte do evangelho. Jesus não mandou pregar um evangelho coach. Jesus não mandou pregar uma filosofia. Jesus não mandou pregar prosperidade. Jesus mandou buscar primeiro o reino de Deus. E depois todas essas coisas, a prosperidade, vos serão acrescentados. Mas hoje está sendo feito ao contrário. Hoje está se pregando o quê? Prosperidade. Está se pregando o quê? Um monte de filosofias. Mas o que está sendo deixado de pregar é libertação, é curar, é ressuscitar mortos, é salvação. Isso não está sendo mais pregado nesses últimos dias. E quando nós vemos aqui a vinda do Messias, ele veio para quê, pastor? Ele veio para libertar os cativos. O Messias, ele se manifestou para libertar os oprimidos do diabo. O Messias, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. O reinado de Deus não estava aqui penetrando num vácuo de poder, não. O reinado de Deus veio para quê? Para arrancar das mãos de Satanás aquilo que já pertencia para Deus, mas através do pecado, através da desobediência, Satanás ali ele tomou posse, ele adquiriu o terreno, mas através da morte de Jesus, através do sangue do Cordeiro, agora nós estamos aqui, através da palavra, as boas novas, resgatando de volta, trazendo de volta a presença do Senhor. Aleluia. Diácono Deva, Jesus nos dá a mensagem. Jesus nos dá a mensagem já está pronta. Jesus já foi bem claro. Já era para somente passar essa mensagem. É chegado o reino de Deus. Porque Jesus já vinha fazendo milagres. Jesus já vinha ensinando o povo ali como que poderia ser uma nova mudança, como seria ali ser um povo diferente, um povo que poderia ter ali uma vida em especial, teria ter uma mudança, porque eles achavam que Jesus deveria ser vindo como um rei, um Messias ali montado, vamos supor, um cavalo aí, coisa. E Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou no jumentinho, sinal de humildade. Ele era rei em poder, mas não era rei como eles achavam, aquele povo queria que ele fosse. E ele apenas queria o quê? Pregar a palavra. Ele apenas queria o quê? Ver aquelas pessoas que eram cativos ser libertos. Ele só queria fazer o bem. Ele só queria mostrar
que o nome dele era poderoso, Aleluia. que o nome dele poderia curar, o nome dele poderia salvar, o nome dele poderia mudar vidas ali naquele lugar. Mas o povo não o aceitou. Isso é uma coisa que Jesus ficou muito triste, porque ele olhava e falava: Jerusalém, quantas das vezes eu não quis ajuntar todos, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo da sua asa. Olha o amor que o Senhor Jesus tinha ali pelo povo de Israel. Foi para isso que o Senhor veio, pelas ovelhas da casa do Pai. Mas eles o rejeitaram. Mas glórias a Deus, porque o nome do Senhor sempre prevalece. Ele veio como um simples, ali nasceu numa manjedoura, mas com o passar do tempo, todos ali viram o seu poder e a glória, o enviado do Deus vivo. Aleluia. Meus amados irmãos, versículo 8. Olha só que interessante. O versículo 8 diz bem assim, o finalzinho do versículo: de graça recebeste, de graça dai. Vai doer um pouquinho agora que nós vamos falar aqui. Entendeu? O obreiro que tem um chamado, e o chamado dele é de Deus, ele não vai fazer beicinho, mas aquele que está fazendo da forma errada. Entendeu? Eu quero dizer para vocês que os discípulos que Jesus direcionou, comissionou, eles deveriam pregar sem negociar. Tudo isso, pregar aqui que diz versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Tudo isso deveria ser feito de graça. De graça. De graça. Pastor, tudo isso, porém, deveria ser feito sem dinheiro ou recompensa. Isso é Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 8. Para quem acha que não tem base bíblica, o que nós estamos aqui pregando é Bíblia. E a igreja precisa ser ensinada com Bíblia. Obreiros precisam ser ensinados com Bíblia. Para que não cresçam mercenários, dando mau testemunho para a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. A Bíblia diz: tudo isso, porém, deveria ser feito sem dinheiro ou recompensa. As suas capacidades não tinham sido compradas. Quando Jesus falou: eis que vos dou poder, esse poder não é para vender. Eis que vos dou autoridade, essa autoridade não é para vender. Aonde você vê o enfermo, coloca a mão e siga em frente. De graça dais, de graça recebeis. Pastor, as suas mensagens não deveriam ser vendidas. Quantas pessoas hoje cobram fortunas para pregar? E quantas pessoas hoje convidam pessoas que cobram fortunas para pregar? Aí eu digo, isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica você cobrar 3 mil reais, 4 mil reais para fazer uma mensagem de 2 horas. Não tem base bíblica. Hoje nós estamos formando artistas e não servos, formando estrelas e não servos. O servo está no deserto, no campo. Se tem, ele prega. Se não tem, ele não prega. Se a igreja está cheia, ele prega. Se a igreja está vazia, ele continua pregando. E quando Jesus comissionou os 12 discípulos, ele falou: de graça recebestes e de graça dais. Jesus não cobrou nada para dar poder, para dar a mensagem, para dar autoridade para aqueles discípulos. E ele falou: siga o meu exemplo. Agora eu vejo algo interessante, meus amados irmãos. Quando
Quando Jesus ele dá a direção, quando Jesus ele dá a mensagem, Jesus também ele dá a provisão. Diácono Elti, lê para nós Mateus capítulo 10, versículo 9 e 10. O que nós aprendemos ali? Jesus ele dá a provisão também. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. O que Jesus estava querendo dizer aqui para aqueles discípulos? Você já vai comentar, Diácono Elti. Ele estava dizendo assim: discípulos, não, vocês não devem, entendeu? Levar o que? Excesso de bagagem, mas apenas o suficiente para a jornada. Hoje nós vemos tantas pessoas, meus queridos irmãos, com excesso de bagagem, com excesso de conhecimento, com excesso de canudos, com excesso de PhDs, mas não consegue fazer nada para Deus. Não consegue fazer nada para Deus. Seus cintos estão sobrecarregados. Pessoas hoje querendo fazer a obra do Senhor, pensando em se tornar rico, pensando em uma vida de luxo. Mas Jesus, Ele não promete a eles, aqueles discípulos, a luxo, mas promete o suficiente. Mas as pessoas perderam a noção do que é o suficiente. Jesus, Ele promete a eles não conforto, mas alimento. E às vezes o alimento, Diácono Elti, quando vem da parte de Deus, às vezes vem do corvo. Às vezes vem do corvo, como veio com o profeta Elias. Por que Jesus não prometeu vida de luxo? Por que Jesus não prometeu conforto? Porque não é tempo disso. Estamos vivendo em urgência. A obra é urgente. A Bíblia diz que os campos estão maduros. A Bíblia diz que aqui não há obreiros. Que peça obreiros para o Senhor da seara, porque são poucos os obreiros. Pastor, a obra é urgente e o foco não está no conforto dos enviados. Não está. Mas na necessidade das pessoas que precisam ser alcançadas. Diácono Elti, Jesus dá a provisão. Pastor, o que eu vejo aqui nessa passagem é o seguinte: se a gente tiver Jesus no nosso coração, independente se a gente está com dinheiro no bolso ou não, mas se a gente for totalmente dependente de Jesus, Ele vai suprir a nossa necessidade. O que a gente devemos fazer é somente obedecer a palavra de Deus. Que a gente não fique precipitado com o amanhã. Porque se Jesus falou assim, vai, então a gente temos que ir. Independente da situação. E Deus vai, assim como Ele usou o corvo. E hoje trazendo para nós também, muitos também estão preocupados. Em tempo de pandemia, mas será que eu vou pregar lá? Como que vai? As pessoas já ficam pensando, e aí, será que vai ter retorno? Então as pessoas estão preocupadas com os bens, não estão preocupadas com a palavra de Deus, não estão preocupadas que Jesus vai suprir a necessidade. Verdade. E aqui o que nós estamos estudando aqui é isso. E que a gente tem que ser apenas obediente, que a gente tem que ser apenas dependendo de Jesus. Porque lá na frente, por mais que a gente passe dificuldade, por mais que a gente possa faltar alguma coisa na nossa casa, mas Deus vai colocar na nossa mesa. Deus vai suprir a necessidade de cada um, independente da situação. É esse Jesus que nós estamos servindo. É esse Jesus que nós temos que servir. Nós temos que ser totalmente dependentes dele. Porque ele não vai deixar faltar nada para a tua igreja. Mas nós temos que crer. Nós temos que crer nessa palavra. Hoje muitos não estão crendo nessa palavra. Hoje as pessoas estão ligadas em outras coisas dessa terra. Em bens. E está esquecendo a palavra de Deus. Assim como está sendo estudado aqui nessa noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Olha só que interessante. Jesus ele fala para os discípulos. E ele orientava os discípulos para não levar. E essa orientação ali era por quê?
Os obreiros, eles devem ali concentrar a sua atenção na tarefa em andamento. Entendeu? E não nos preparativos minuciosos. Olha só que interessante. Eles deveriam viajar sem carga. Por quê, pastor? Jesus fala, não levem. Por que Jesus diz isso? Instrui eles a não carregar bagagens, a não levar ouro, prata, a não levar isso, não se preocupar com isso. Por quê? Porque eles iriam viajar carregado, e eles deveriam viajar sem carga, porque eles poderiam, sem carga, andar mais rápido, ir mais longe. Quantas pessoas hoje andam sobrecarregados em seus dias e não conseguem sair do seu lugar, não conseguem desenvolver, não conseguem ir além do que eles muitas das vezes enxergam? Por que, pastor? Sobrecarga. E muitas das vezes, para nós fazer a obra do Senhor, nós precisamos renunciar. Jesus aqui, ele não promete os evangelistas luxo, ele não promete ali nenhuma vida de conforto, não, mas ele promete a provisão adequada. O que é provisão adequada, pastor? O pregador, quando as suas afeições estão centradas no dinheiro, centradas em vestes, centradas em diversões e busca prazeres, evidentemente está compreendendo mal o seu chamado. Não sabe discernir o que quer dizer a palavra: vós sereis meus ministros. Ministro vem da palavra operetas, que quer dizer servos, remadores de navio. E todos têm que trabalhar em conjunto. Pastor, mas eu consigo me desenvolver melhor, eu consigo andar mais rápido, eu sei, mas você tem o teu companheiro que precisa te acompanhar. Então ou você desacelera um pouquinho, ou você abraça o teu irmão e faz ele caminhar contigo. Agora no reino de Deus não pode haver ciúme, não pode haver competição, e sim comunhão e companheirismo. Jesus ensina os seus apóstolos. Os apóstolos, eles deveriam confiar no provedor. Quem é que estava aliciando? Quem é que estava ali convocando eles? Era Jesus. Era Jesus que estava chamando. Quantas das vezes você tem um chamado, meu querido obreiro, mas você não confia no teu provedor? Você tem um chamado, mas se Jesus manda fazer alguma coisa, você primeiro quer calcular se vai dar ou não vai dar. Eu estou falando de chamado, não estou falando de ostentação, eu estou falando de chamado. Chamado para fazer a obra do Senhor. Eles deveriam confiar na provisão divina enquanto faziam a obra de Deus. Pastor, Jesus estava ali mostrando a eles que eles seriam adequadamente supridos, mas não ao ponto de viver dependente, não ao ponto de esquecer que precisam depender da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Pastor, Jesus alerta sobre o perigo da ostentação. E hoje o que mais tem, hoje é o que mais se encontra, é pessoas ostentando. É pessoas ostentando enquanto a obra do Senhor geme, sofre. Muitos estão ostentando, muitos estão fazendo a obra negligenciando. Quando a Bíblia diz aqui que os mensageiros, eles não deviam ter temidos nem invejados. Por que, pastor? Porque nós não fomos chamados para nos apresentar, nós fomos chamados para apresentar alguém. Aleluia. E esse alguém
a Ele pertence a glória. Esse alguém, a Ele pertence a autoridade. Esse alguém, a Ele pertence a beleza. A Ele pertence o esplendor. A Ele pertence tudo. E nós somos apenas vasos nas mãos dEle. Glória a Deus. Eles não deviam fazer da obra de Deus uma fonte de lucro, não. Quantos hoje estão fazendo da obra de Deus uma fonte de lucro? Quantos hoje estão fazendo negligenciadamente a obra do Senhor? E dizem que estão seguindo os passos de Cristo. Mas hoje nós estamos estudando como é que Jesus comissionou os seus discípulos. Como é que Ele direcionou os seus discípulos. Como é que Ele ensinou os seus discípulos. Como é que Ele disse que deveria pregar, deveria andar, qual seria a mensagem e o que eles iriam andar e caminhar e a provisão viria para eles. Quando Jesus dá a provisão, nós vemos também que Jesus dá a estratégia cultural. O que diz lá no capítulo 10, versículo 11 até o 13? Jesus aqui agora dá a estratégia cultural, pastor. E nós, muitas das vezes, não sabemos disso. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Pastor, olha só que interessante, no capítulo 10, versículo 11 até o 13, aqui nós vemos Jesus orientando os discípulos, dizendo que eles deveriam ir de cidade em cidade, de povoado a povoado, de casa em casa. Eles que eram uma bênção nas mãos de Deus, deveriam ir com uma bênção para as famílias dignas que lhe frequentariam as portas. Olha só que interessante. O que torna uma casa digna? De prontidão em receber os pregadores e a sua mensagem. O que torna uma casa digna? Outros sim, os evangelistas também. Ali a Bíblia diz que eles são dignos de seu sustento. Em 1 Coríntios capítulo 9, 14 e 15. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 também diz. Mas eles deveriam, os discípulos deveriam ser sensíveis, ter sensibilidade cultural. Eles não devem ali buscar casas. Ah, mas eu vou. Ah, mas qual que tem lá? É família rica? Então eu vou na família rica, porque lá tem conforto, lá eu vou me sentir bem. Não, Jesus falou, vocês não vão para escolher aonde vocês vão ficar. Se a porta se abriu, entra. Jesus está ensinando seus discípulos. Entendeu? Aqui também Jesus ensina que os apóstolos deveriam ser sensíveis à cultura do povo. Pastor, o que é sensíveis à cultura do povo? Poderiam chegar em cidades, os apóstolos deveriam ali comer o que se colocava na mesa, em vez de ficar mudando de casa em casa. Entendeu? Enquanto permaneciam numa cidade. Quem sabe chegava lá na casa de fulano. Ah, mas o fulano faz um tipo de comida. Ah, mas eu não gosto daquilo lá. Eu vou lá para a casa do ciclano, que lá faz outro tipo de comida. Quando Jesus ensinou os discípulos a irem evangelizar, Jesus falou: não entra, não seja mesquinho, não seja ingrato. Aonde chegar, aonde a porta se abrir, chega, entra e coma o que lhe derem. Pastor, é muito ao contrário do que acontece nos dias de hoje. É muito ao contrário do que acontece nos dias de hoje. Essa cláusula da estratégia cultural, na vida de muitas pessoas hoje, não consegue, não existe mais. Entendeu? Quando eu vejo aqui, vale destacar que a hospitalidade era um dever sagrado no Oriente. Das hospitalidade fazia parte qual? A saudação, o lava-pés, o oferecer comida,
proteger e acompanhar até na despedida. Entendeu? Isso fazia parte da hospitalidade. Ali é um dever de quem hospeda, mas há um dever de quem é hospedado também. A saudação tinha que vir de ambas as partes. Mas pastor, se eu chego numa casa e a pessoa não recebe a paz que eu estou ministrando, não se preocupa, a paz volta para você. Entendeu? Quantas vezes, diácono Deva, Jesus chegava nas casas, e o dono da casa não recebia Jesus, e lá na cultura, naquela época, o dono da casa, ele ia lá, tirava a sandália, lavava os pés do visitante, colocava para dentro de casa, dava comida, saudava, protegia. Se viesse alguém querer fazer algum mal, o dono da casa era responsável por aquela pessoa que estava dentro daquela casa. Aonde é que está essa passagem, pastor? Lembra da história de Ló? Ló puxou aqueles moços para dentro, entendeu? E protegeu-os. Agora eu vejo que na hospitalidade fazia parte a saudação. A saudação muitas das vezes está faltando na vida de muitos cristãos. A saudação, os ósculos santos. Entendeu? Quanto menos a hospitalidade, quanto menos o lava-pés. O que é o lava-pé, pastor? A humildade. Hoje as pessoas vivem uma vida de ostentação. Hoje as pessoas vivem uma vida de muito conforto e ostentação. Também fazia parte da hospitalidade oferecer algo para comer, algo de comer, para aquela pessoa que estava ali. Não iria lhe faltar nada, não iria lhe esvaziar o seu armário, não iria lhe levar à miséria, mas através daquilo que estava fazendo, aquela pessoa que estava sendo hospedada, ela ia ministrar a bênção naquela casa, ela ia ministrar fartura naquela casa, ela ia ministrar ali a proteção de Deus naquela casa. Mas como vai ministrar? O próprio Jesus falou: se não os receber, bate o pé, bate o pó e deixa ali o pó. Se não os aceitar, deixa o pó ali. Quantas casas hoje deixam de ser abençoadas porque não são casas hospedeiras? Casas de hospitalidade. Ah, mas pastor, eu não vou hospedar, eu não vou fazer, porque eu preciso reformar, eu preciso trocar a cozinha, eu preciso trocar de carro, eu preciso ir, irmão. Isso é ostentação. Isso é ostentação. Isso não é lavar pé, não, porque lavar pé é humildade. Pedro não tinha esse comportamento, porque quando Jesus queria lavar o seu pé, ele disse: o meu pé tu não vai lavar. E Jesus falou: se eu não puder lavar o teu pé, tu não é digno de entrar no meu reino. Quando eu vejo a palavra de Deus, Jesus comissionando os discípulos, o evangelho ele deve ser anunciado dentro do contexto cultural de cada povo. Nós estamos na Austrália. Pelo fato de nós estarmos na Austrália, não quer dizer que a palavra precisa ser mudada, os bons costumes precisam ser mudados, a moral precisa ser mudada, a santidade precisa ser mudada. Não, mas estamos na Austrália. A cultura que é outra. Outros irmãos estão nos Estados Unidos, outros irmãos estão na Índia, outros irmãos estão lá na Bahia, e cada um está na sua cultura. Mas o Deus é o mesmo. E quando Jesus diz: não anda no caminho dos gentios, é porque nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui, nós pertencemos lá. Outra coisa que nós aprendemos também, meus amados irmãos, Jesus dá orientação para aproveitar as portas abertas e não forçar as portas fechadas. Capítulo 10 de Mateus, versículo 13 e 14. Diácono Deva, lê para nós ali e já comenta. E se a casa for digna,
desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. A palavra de Deus aqui fala que era tipo um costume, uma tradição, as pessoas, quando chegava alguém em casa, ela ser bem recebida. Assim como o pastor falou de Ló, eu também gostaria de lembrar. Lembra de quando Elias foi lá para casa da viúva? Lá também a viúva não tinha nada. Ela falava ali que só tinha aquele pouquinho de graveto ali, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Só era para fazer aquele bolinho ali, comer e morrer. Mas o profeta falou que era primeiro para fazer para ele um bolo. E ela ouviu a palavra. E a partir da hora da obediência dela, qual foi a profecia que ele jogou para aquela casa? O azeite da panela não vai secar e nem a farinha vai acabar. Isso nós vemos o quê? Uma recepção calorosa. Ela acreditou no que a palavra estava falando ali. E se você acreditar na palavra do Senhor, a bênção com certeza aparecerá. Interessante que onde houvesse rejeição, olha só, aonde houvesse rejeição, aonde os discípulos passassem e não houvesse hospedagem ou não houvesse recepção, os apóstolos não deveriam permanecer. Ao contrário, deveriam seguir em diante. Entendeu? Seguir em diante. Era preciso buscar portas abertas. Nem todos vão abrir as portas. Paulo orou por portas abertas e onde elas se abriam, ele permanecia pregando. Mas onde elas se fechava, ele ia adiante. Não era culpa do apóstolo Paulo, porque a porta se fechou. Era o povo que queria a porta fechada. Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas quem não quer aceitar a igreja caminha, a igreja marcha, a igreja avante. Se não quiser salvação, quem fazer o quê? Mas a igreja está pregando salvação. Aleluia. O critério do investimento era vislumbre de portas abertas, pastor. Outra coisa que nós vemos também, agora nós vemos Jesus dá uma advertência sobre o perigo de rejeitar o evangelho. No capítulo 10, versículo 14 e 15, nós vemos aqui um perigo muito grande, que foi lido aqui, entendeu? Capítulo 10, versículo 14 e 15 diz bem assim, ó: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá mais rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que os apóstolos deveriam fazer, pastor? Sacudir o pó de suas sandálias. O que significava isso? Considerar aquele território pagão. E quando o território é considerado pagão, até o que tu leva dali é amaldiçoado. Até o pó que tu carrega no pé é amaldiçoado. Esse era o gesto de vigoroso desfavor. Qualquer lugar, seja uma casa, seja uma vila ou cidade, que recuse aceitar o evangelho, deve ser considerado impuro, como se fosse um solo pagão. É bíblico. É bíblico. Não há salvação fora do evangelho, meus queridos irmãos. Não há salvação onde a palavra de Deus é rejeitada. Não há salvação onde não tem pregação de palavra. Não há salvação onde não tem Cristo. Rejeitar o enviado de Jesus é o mesmo que rejeitar a Jesus. Aquele que envia
Olha só que interessante. Receber os enviados de Jesus é o mesmo que recebê-lo. Capítulo 10, versículo 40. Presbítero Giovanni estará lendo e já estará comentando. Compartilhe essa live aí, meus amados. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você que está aí nos ouvindo nesta noite, será que nós estamos recebendo esse Cristo, Jesus? Ou aqueles que estão levando até a tua porta vai ter que bater o pé do pó e dizer: esse aqui já vai estar amaldiçoado, pois não está recebendo a palavra do Senhor? Meu Deus, é verdade. Pois quando aqui a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó: se vos receber as vossas palavras saindo daquela casa, sacudiu o pó de vossos pés. O que isso vai dizer? Quando os discípulos sacudiam os pés e a poeira de uma cidade judaica, tinha intenção de mostrar sua separação dos judeus que havia rejeitado o Messias. Então aquele povo tinha rejeitado o Messias. O que eles faziam? Eles sacudiam o pé. Aí a palavra do Senhor vem dizendo e perguntando a ti: quem recebe a mim, me recebe. Quem está recebendo a Cristo nessa noite, está recebendo a palavra do Senhor, está recebendo o céu na sua vida, está recebendo uma vida eterna, está recebendo o Cristo Jesus, aquele que liberta e sara. Glória a Deus. Aleluia. Recebe também aquele que me enviou. Quem que enviou? O Deus Todo-Poderoso que enviou, o Pai. Então, se você está recebendo a Jesus Cristo, o Pai o está recebendo também no céu, como filho amado. Como Cristo Jesus. Quem está recebendo a Ele nesta noite, está recebendo, o Pai está dizendo: eu também o recebo, porque quem recebe o meu filho recebe a mim. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos pregando esta palavra, porque nós recebemos esse Cristo Jesus em nossas vidas. Ele tem transformado nossa vida, ele também pode transformar a tua. Aleluia! Glória a Deus! Ele pode mudar o cativeiro. Onde tem a necessidade, ele pode mudar a circunstância. Onde tem uma doença, ele pode curar. Onde tem uma enfermidade, onde tem o pecado, ele entra e cura e limpa. Glória a Deus! Aleluia! É para isso que ele deu poder para os discípulos naquele lugar. Eu vou ler mais aqui onde que está. Curai os enfermos, limpai os leprosos. O que é limpar os leprosos? É o pecado nas nossas vidas. Ele queria limpar os pecados. Ele veio para limpar, ele veio para sarar esta terra. Ressuscitar os mortos. O que é ressuscitar os mortos? É verdade. Ressuscitar os mortos é aceitar Jesus e nós nascemos e crescemos com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Às vezes não vamos ver no literal, mas vamos ver espiritual. Então o que Jesus, quem recebe a mim, recebe todos esses poderes, recebe toda essa herança de Cristo Jesus. Aleluias. É verdade. E outra, olha só, meus amados irmãos, os obreiros que estão aqui, a igreja que está assistindo, nós vemos que há duas classes de pessoas aqui, nesse versículo. Aqueles que não recebem e aqueles que acabam diluindo a palavra para que eles recebam. Quando a Bíblia diz que existe hoje, por outro lado, soa um alarme de denúncia aos pregadores modernos que têm diluído e radicalizado ou alterado o conteúdo do Evangelho para transformá-lo apenas numa mensagem de quê? De terapia. Jesus não mandou nós pregar uma mensagem terapêutica. Jesus mandou nós pregar uma mensagem que transforma, que cura, que liberta, que salva, que transforma, muda a vida de pessoas, não convence elas e deixam elas continuando na vida de pecado. Um evangelho
evangelho palpável para agradar aos ouvidos dos pecadores e eficaz para salvá-los. Isso é um outro evangelho, um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é repugnante aos lobos, mas é o evangelho que traz em suas asas a salvação. Em Gálatas capítulo 1, versículo 9, ali nós encontramos a palavra dizendo bem assim, ó: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Hoje está aparecendo tantos evangelhos. É evangelho da prosperidade, é evangelho da vassoura, é evangelho da garrafa d'água, é evangelho do lodo, é evangelho do macaco, é evangelho de tanta porcaria que tem entrado no meio das igrejas através dos falsos apóstolos que pregam sem base bíblica ou distorce a base bíblica para tentar enganar o povo. Mas a Bíblia diz que serão desmascarados, porque a igreja do Senhor, ela não será envergonhada. Ai daqueles que por eles vieram o escândalo. Muitas das vezes não está havendo salvação, porque a palavra está sendo dissolvida, a palavra da verdade está sendo endossada, para que a pessoa não se constranja. O pecador precisa se constranger, porque é através do constrangimento que leva ao arrependimento, e o arrependimento que leva à mudança de vida. Se não haver arrependimento, não vai haver salvação, e só há salvação com a pregação da genuína palavra. Algumas advertências oportunas agora que nós encontramos aqui no capítulo 10, a partir do verso 16. O texto aqui em apreço, ele contém algumas solenes e oportunidades, advertências que consideramos a seguir. Primeiro o caminho será perigoso. O caminho será perigoso. Capítulo 10, versículo 16. Diácono Elton, lê para nós só a primeira parte. O caminho será perigoso. Só a primeira letra, só a primeira frase. Eis que envio como ovelhas ao meio dos lobos. Eis que vos envio. Eis que vos envio. Você está obedecendo. Eu estou enviando você. Jesus está falando para os discípulos. Só que não vai ser para... Não vai ser no meio dos... Não. O caminho que eu vou colocar vocês para caminhar. Entendeu? Eu coloco vocês como ovelhas. Ali a Bíblia diz, eu estou colocando vocês como ovelhas. Quando nós vimos aqui o versículo que nós lemos aqui, capítulo que nós falamos aqui, é o versículo 40, que o presbítero irmão Giovanni comentou. Olha só o que a Bíblia diz ali, ó. Quem vos recebe? A mim. Entendeu? Não está dizendo quem recebe direto a mim. Jesus está falando quem vos recebe a mim. O que Jesus está querendo dizer ali no versículo 40? Que aonde você está botando a planta do teu pé, querido irmão, querido evangelista, querido ali, pregador da palavra do Senhor, você está representando o Senhor, você está representando Cristo. Então quem recebe você, recebe Cristo. Quem recebe a tua palavra, recebe a palavra de Cristo. Aí o versículo 40 diz: quem vos recebe, recebe a mim. Quem vos rejeitar, rejeita direto a mim. E quem rejeita a mim, rejeita direto o Pai. Vamos para o versículo 16. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Jesus está falando para os discípulos aqui, diácono Deva, que um caminho será perigoso. O campo que vocês estarão indo é perigoso. O mundo sempre foi e sempre será hostil ao evangelho da palavra do Senhor. Os mensageiros, eles não são enviados para receber aplausos do mundo, não, mas para serem o quê? Perseguidos pelo mundo. São ovelhas enviadas para o meio de uma alcateia. O que é alcateia, pastor? É um grupo de lobos, e esses lobos não trabalham sozinhos, não atacam sozinhos. Enquanto
fiel for a igreja no mundo, mais o mundo perseguirá a igreja. O mundo não quer perseguir uma igreja que está como o mundo, não. Entendeu? Tem determinadas igrejas hoje que nem são perseguidas, não passam por perseguição. Então, a mil maravilha, a verdadeira igreja é aquela que é perseguida. Mas essa é a que caminha no meio dos lobos, mas caminha como ovelha. Não se camufla como os lobos, não age como os lobos, não adoram como os lobos, não pregam como os lobos, mas elas são fiéis, elas são ovelhas no meio dos lobos, pastor. Aqui nós vemos, quando Jesus envia ovelhas, elas podem ir sem medo, porque ainda que no meio dos lobos, Jesus está com eles. Ele é o bom pastor. A Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor dá vida. Ele já deu a vida por mim e por você. Pastor, ele as envia não para lutar com os lobos, pastor, nem para tirá-los dos seus covis, não. Jesus envia as ovelhas para o meio dos lobos, para transformar os lobos em ovelha, para trazer lobos transformados como ovelhas para dentro do aprisco. Dentro do aprisco não pode ter lobo, mas nós podemos sair do aprisco para ganhar lobos e transformar lobos como ovelha, para que eles tenham a vida transformada na presença do Senhor. Uma atitude necessária. Capítulo 10, versículo 16, Diácono Dema. O que diz ali? Capítulo 10, versículo 16, a parte B agora. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que Jesus está querendo ensinar os discípulos aqui? Jesus orienta seus discípulos a manter a prudência e a simplicidade em pleno equilíbrio. Entendeu? O que é isso, pastor? Quando Jesus fala ser prudente, eles devem ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. A serpente, quando a palavra diz ali serpente, prudente, a serpente, essa palavra prudente quer dizer o quê? Mortal. Não perca o bote, não perca, mas seja prudente. O obreiro de Deus não deve provocar oposições gratuita, nem negociar a verdade para viver em paz com o mundo. Quantas pessoas hoje, para manter paz com o mundo, acabam aceitando as coisas erradas? Quantos pais, para manter paz com o mundo, acabam aceitando as coisas erradas da vida dos seus filhos? E ainda é capaz de dizer: ai, mas não adianta falar. Adianta sim, você é o sacerdote dentro da tua casa. E muitas das vezes você concorda com as coisas erradas para manter paz, mas a Bíblia diz que nós não devemos manter paz com o mundo. Que comunhão tem as trevas com a luz? O obreiro de Deus não deve provocar oposições gratuitas e nem negociar a verdade para viver em paz com o mundo. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu tenho que negociar a verdade? Eu vou ter que mentir? Eu vou ter que inventar? Eu vou ter que camuflar um pecado? Não! Não, porque eu sou mensageiro de Cristo. Eu sou representante do céu. Mas aí você vai ter perseguição dentro de casa. Bom, nós já vamos ver aqui que muitas das vezes a perseguição é familiar. Muitas das vezes a perseguição vem de casa. Nós vemos Abel foi morto por Caim. José foi jogado na cova pelos seus irmãos. E aí vai para frente. Davi teve um filho que o perseguiu. Jesus foi morto pela sua família, os judeus. Agora eu vejo algo interessante aqui. Uma oposição generalizada. Que oposição é essa que veio do modo geral, pastor? Lá no capítulo 10, versículo 17, diz bem assim, ó: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Está falando das autoridades. Está falando da perseguição política. Está falando de uma perseguição religiosa. Entendeu? Nós vimos um estudo no estudo terça-feira à noite. Se você procurar um vídeo aí atrás, você vai ver que aquele aleijado não podia entrar no templo por causa da religião.
por causa da religião. A religião, os religiosos não aceitavam ele entrar. E quando ele foi curado, que ele entrou perfeito, os religiosos levaram Pedro e João para a cadeia. A religiosidade hoje não vai salvar ninguém. Entendeu? Então nós temos que cuidar com a perseguição política e religiosa. Os servos de Deus serão entregues aos tribunais e açoitados nos redutos religiosos. Entendeu? Cautela e instrução dada por Jesus aos seus discípulos para vigiar. Nos últimos dias, muitos estarão ali dentro das igrejas, se brigando por poder, se brigando por cadeira, se brigando por postos, dando mau testemunho. E Jesus orientou aos discípulos: cuidado, cuidado, para que você não entre nesse caminho. Cuidado. Outra coisa que Jesus fala também, ele dá um propósito claro. Lê para nós ali, capítulo 10, versículo 18, Diácono Elde. Capítulo 10, versículo 18. Jesus, ele dá um propósito claro para os seus discípulos, quando ele direciona os discípulos a fazer a obra do Senhor. E serei até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Pastor, que propósito é esse? Você lembra por que Paulo e Silas foram presos? Porque eles eram azarados. Não era azarado não, irmão, era um propósito de Deus. Eles estão lá dentro da cadeia. Eles não estavam lá porque fizeram coisa errada, não. Tem muita gente que está na cadeia porque fez coisa errada. Então se fez, tem que pagar. Mas Paulo e Silas não. Paulo e Silas, eles fizeram bem. Eles libertaram uma jovem. E agora, pastor, foram levados por causa da política, por causa da religiosidade. Quantas pessoas hoje estão sendo presas por falar a verdade, por pregar contra o homossexualismo, por pregar contra a prostituição? Estão lá por causa da obra do Senhor. Há um propósito. Agora eu vejo aqui que mesmo quando os discípulos de Cristo são perseguidos, acusados, açoitados por causa do nome de Jesus, o propósito de Deus não é frustrado. A igreja cresce. Quanto mais matava discípulo, mais a igreja cresce. Paulo ali matou o Estevão. Lá na frente era o próprio apóstolo Paulo que estava sendo perseguido. A igreja cresce. O sangue dos mártires eram tidos como semente. A igreja cresce. Através da perseguição, a igreja cresce. Quanto mais bate, mais forte fica. Pastor, o Senhor permite isso para que nessas circunstâncias, nesses discípulos, deem fiel testemunho. Entendeu? Imagina se José não tivesse sido preso lá no Egito. Não teria revelado o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro não teria testemunhado dele lá para o faraó. E o faraó não teria chamado ele. E ele revelado o sonho do faraó e ser colocado como governador. Para tudo há um propósito. Pastor, mas nós estamos enfrentando uma perseguição. A perseguição é política. Hoje não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Pois é, perseguição. E muitos dos que estão lá na política não são pessoas de Deus, são pessoas usadas pelo inimigo, que estão lá para atrapalhar a obra do Senhor. Se dizem muitas das vezes cristãos, mas não são. Estão lá negociando a verdade. E o crente verdadeiro não negocia a verdade, nem se for por ouro ou prata. Ele não pode negociar a verdade. Pastor, há um propósito claro aqui e uma promessa segura. O que diz capítulo 10, versículo 19 e 20? Há uma promessa para aqueles que se permanecem fiel. Olha só. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala. Jesus, ele direciona, olha só, presbítero irmão Giovanni, Jesus, ele está falando para os discípulos, olha só, vocês vão ser presos, entendeu? Vocês vão apanhar, vocês vão ser levados para o sinédrio,
Vocês vão ser levados para julgamento. Não se preocupa. Mas quem sabe um discípulo pergunta para Jesus: mas Jesus, se nós passar por essa situação, o que nós vamos falar lá? O que nós vamos falar lá diante das autoridades? Não se preocupa. Quando tu abrir a tua boca lá, eu serei com a tua boca, eu lhe darei sabedoria. Jesus promete dar a seus discípulos palavras de sabedoria, vindas do Espírito Santo, nessas horas críticas de enfrentamento de tribunais, prisões e açoites. Jesus diz: eu serei convosco. Como ali os apóstolos entendeu, um cristão preso é um embaixador em cadeias. O próprio apóstolo Paulo falou: eu aqui sou um apóstolo, embaixador em cadeias. Jesus me mandou pregar, e eu saí pregar, e olha onde é que eu estou. Mas eu vejo aqui presbítero irmão Giovanni, diácono Moelt e diácono irmão Deva. Eu vejo o apóstolo Paulo do lado de dentro da cadeia, e o jovem Timóteo do lado de fora, e o apóstolo Paulo dizer bem assim, ó: não negocie a verdade, prega a palavra e não te cales, não negocie a verdade, vai nessa tua força, não negocie a verdade, todas as coisas cooperam para o bem, não negocie a verdade, ser fiel até a morte e receberá a coroa da vida, não negocie a verdade. Aleluia. Pastor, nós já estaremos encerrando, mas eu vejo aqui uma perseguição familiar. Pastor, até a família persegue? É. Capítulo 10, versículo 21. Lê para nós, irmão Elt. Capítulo 10, versículo 21. Acompanha aí na sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Quando Jesus estava falando para os discípulos, orientando os discípulos, capítulo 10, versículo 21, nós vemos que os discípulos, eles precisam estar preparados para toda a sorte de embate e perseguição. Mas a perseguição mais intensa não vem de fora. A perseguição mais intensa não vem da política. A perseguição mais intensa não vem do patrão. A perseguição mais intensa vem de dentro. Vem de dentro. Vem da própria família. E aqui Jesus está falando que um irmão entregará à morte o outro, e o pai ao filho. Filhos se levantarão para matar seus próprios progenitores. Por causa de quê? Por causa da palavra da verdade. Quantos hoje têm se levantado contra seus pais? Quantos hoje têm se levantado contra seus filhos? Mas por causa de quê, pastor? Porque eles aceitaram a Jesus como Salvador. Porque eles deixaram a idolatria de lado. Porque eles deixaram a vida de pecado. Porque eles deixaram a jogatina. Deixaram a prostituição. E deixaram o tradicionalismo religioso. E aceitaram o Deus vivo. Aquele que fala, aquele que ouve, aquele que age. E ali começaram a perseguição. Glória a Deus. Eu vejo que a antiga serpente não apenas se esforça para envenenar a relação da criatura com o Criador, mas mesmo a do filho com o pai e da mãe com o filho. Quando Jesus orienta ainda, eu vejo a perseverança recompensada. Capítulo 10, versículo 22. Ali os discípulos, eles receberão o ódio do mundo, mas também receberão a recompensa de Deus. Não desanime quando o mundo lhe odiar por causa da palavra. Não desanime quando o mundo lhe olhar de cara feia por causa da palavra. Não desanime quando o mundo lhe olhar ali te desprezando, porque você é um cristão, porque você não mente, porque você não fala besteira, porque da tua boca não sai palavras chulas. Não desanime, eles vão te odiar, porque onde você pisar, ali a presença de Deus estará ali. Saiba que haverá uma recompensa. Aqueles que perseverar até o fim serão salvos e receberão as venturas da vida eterna. Pastor, para nós encerrar, aqui nós vemos uma atitude prudente.
capítulo 10, versículo 23. Lê para nós, Diácono Deva. Capítulo 10, versículo 23. Olha só. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Pastor, o que Jesus está falando para os discípulos aqui? A fé não anula o bom senso. Eu tenho fé. Mas Jesus ensinou a nós ter bom senso. Entendeu? Um cristão, ele não deve expor-se a riscos desnecessários. Camarada é violento, camarada quer matar. Você vai lá, não, mas eu tenho fé, não vai acontecer nada. Vai lá que você vai apanhar. Entendeu? Se a perseguição vem sobre ele numa cidade, ele deve fugir para outra cidade. Seja prudente. Os discípulos não deveriam parar em uma cidade e contender com os magistrados, criando confusão e desordem, mas rapidamente deveriam sair quando sofresse oposição cruel. Fecharam as portas, não deixaram mais fazer culto, não deixaram mais fazer, não pode mais fazer. Olha o que aconteceu com Jesus lá em Gadara. Nós não queremos você aqui. Jesus não ficou, mas deixou alguém. E esse alguém evangelizou 10 cidades sozinho. Entendeu? Olha só, meus queridos irmãos, deixa a tua marca, deixa a semente, deixa a palavra plantada, ela vai brotar, pastor. Aqui eu vejo que é o máximo de tolice, tender, forçar ali os homens a aderirem à religião. Avançamos com brandura e não pela violência. Entendeu? Quem convence é o Espírito Santo. Quem salva é o Espírito Santo. Nós fomos chamados para pregar, nós fomos chamados para evangelizar, nós fomos chamados para semear. Se o terreno não receber a semente, é o terreno. Mas nessa noite eu convido você a receber a palavra do Senhor, a não fechar as portas para o reino de Deus. Jesus quer mudar a tua casa, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua família, Jesus quer libertar os teus filhos, Jesus quer transformar, quer te fazer. Hoje você não consegue dormir por causa da depressão, não consegue dormir por causa da ansiedade, não consegue dormir porque você muitas das vezes é podre de rico, mas não tem paz, não tem satisfação e contentamento. Eu quero apresentar a você Jesus de Nazaré. Ele faz tudo de bom para nós. Ele traz uma verdadeira paz para conosco. Nessa noite nós queremos orar por você. Você obreiro, você irmão, você irmã. Ei, olha só, valoriza o teu chamado. Veja em Mateus capítulo 10 o comissionamento que Jesus deu para os discípulos. Ele não chamou para ser covarde, ele chamou para ser verdadeiros homens, valentes, que pregam a palavra em tempo e fora de tempo, não negociando com a verdade, não preocupado com ouro, prata e bronze, não, mas preocupado com a palavra, preocupado com o evangelho, preocupado com a salvação. Nestes últimos dias, nós queremos orar por você.